Pastor Adroaldo, pessoal que nos assiste de casa, texto de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, a partir do versículo 23, diz assim: Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Pastor Adroaldo, este texto, o Senhor Jesus fala a respeito de negar-se a si mesmo. Ele diz, pois quem quiser salvar a sua própria vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Ele diz também, se alguém quer vir após mim, ou seja, seguir a Cristo, diz aqui o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele diz, negue-se a si mesmo, dia a dia, estou até sublinhando, tome a sua cruz e siga-me. Nós vimos esse texto muitas vezes sendo usado de uma maneira equivocada. Inclusive, tem alguns jargões populares, né? Que diz, essa é minha cruz. Uhum. Essa é minha cruz. E as pessoas acabam falando dizendo a respeito da sua cruz, algumas coisas que são ruins, né? Claro que a cruz, ela nos reporta e ela nos remete à morte, ao sofrimento de Cristo, que não é algo bom o que Cristo passou, mas é algo bom para nós. Sim. Que fomos o alvo e o motivo pelo qual ele morreu. Mas de uma maneira equivocada, as pessoas dizem a minha cruz, porque é algo pesado, né? A cruz representa a morte, representa dor e sofrimento para Cristo. Né? Então as pessoas dizem assim, esta é minha cruz. Quem é? A minha sogra é minha cruz. Né? Uns dizem assim, aí a minha cruz, essa baixinha, que às vezes referindo à esposa, o homem tem essa forma de expressão, né? Ou a esposa diz assim, olha, minha cruz aí, né? Que é o marido. Então as pessoas se remetem à cruz como algo ruim, né? E realmente a cruz, nós olhamos para Cristo, né? Olhamos o que Cristo padeceu na cruz, foi algo aterrorizante, né? Jesus foi chicoteado, e aí na cruz ele foi com a sua carne toda dilacerada, ele foi para a cruz, ele foi pregado na cruz, né? Com os cravos nos pés e nas mãos. Na cruz, aquela morte é uma morte penosa, porque a pessoa fica suspensa ele ficou suspenso pelos seus pés, estavam encravados com cravos, não, por isso com pregos grandes, né, que são cravos que se chamam, e nas mãos. Então, para que desta forma crucificado, isso vai oprimindo os pulmões e tu morre sufocado, né? Então, para que tu não te sufoque, tu tem que fazer força onde tá pregado, onde está machucado, que tu está cravado ali na madeira. Tu tem que sustentar nos teus braços e nas tuas pernas, sendo que você está cravado e pregado, sem falar que tu tem que ter força na musculatura com a perna pregada ali para ter um fôlego, né? Então é uma morte terrível, terrível. Então, em cima disso, às vezes se diz para as pessoas, essa é minha cruz, né? Ou daqui um pouco um automóvel que é ruim, isso aí é minha cruz, aí, ó. Daqui um pouco algo que no que diz respeito a um sacrifício. E há muitas pessoas pensam assim, né? Quando Jesus disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a cruz como se fosse um fardo para o ser humano. A pessoa diz, a cruz é um fardo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga. Porque a cruz foi um fardo para Cristo.
Mas a cruz, será que é um fardo para o ser humano? É uma pergunta. O que é a tua cruz hoje? Tem gente nos assistindo que talvez fique pensando, qual é a minha cruz? Qual é a minha cruz? É uma pergunta que eu tenho que fazer. Daqui a um pouco tem alguém que está doente e diz assim, é uma enfermidade crônica que não tem cura. Isso aqui é minha cruz. E muitas vezes pensa assim, não, eu tenho que passar por isso porque Deus me chamou para carregar uma cruz. Jesus disse, cada um tem a sua cruz. Então eu tenho que ter flagelos, eu tenho que ter... Cruz é sofrimento. Então cada um tem uma participação de sofrimento, uma parcela a sofrer na sua vida, uma parcela da sua vida de sofrimento, até porque Jesus disse que eu tenho que tomar minha cruz. Será que é isso, pastor? A cruz, ela representa o propósito de Deus, né? Então a cruz foi o propósito de Deus na vida, para Jesus, para trazer salvação no ser humano. Quando Jesus disse, olha, tome a sua cruz e siga-me. Porque era propósito. Siga no propósito de Deus. Negue-se a si mesmo, porque se tu não se negar, tu não carrega a cruz. Tu não entra no propósito de Deus, porque o propósito de Deus, alguém vai te conduzir, vai te governar. Aí em cima disso, eu não quero entregar a cereja, mas eu imagino que é por aí. Mas em cima disso que tu tá colocando é interessante, porque se a cruz, Jesus disse, quem quiser vir após mim, tu quer ser cristão, tu quer ter uma vida com o Senhor, tu tem que te negar, porque te negar é o seguinte, eu vou pagar um preço e eu vou carregar a cruz. E aí o pastor André disse que a cruz é propósito de Deus. E é propósito de Deus. E tem muita gente achando que essa dor e esse sofrimento é cruz e é propósito de Deus. Que a enfermidade é propósito de Deus. Que a dor e o sofrimento é propósito de Deus. Que o sofrimento no casamento é propósito de Deus. Que o marido, que é um marido ruim, é propósito de Deus. Que a esposa, que é ruim aos teus olhos, é propósito de Deus. Né? E aí, daqui um pouco, alguém acha, uma cruz, esse meu filho que não dá certo na vida, que é propósito de Deus. Então acaba aceitando situações ruins, achando que é propósito de Deus. Será que é isso que Jesus quis dizer? Né? Então, assim, como é importante a gente entender isso, porque tem pessoas que estão aceitando muitas vezes situações ruins e permanecendo nelas, porque se a cruz é propósito de Deus, eu tenho que me negar é assim, bom, eu vou aceitar. Vou me entregar para isso. Fazer o quê? Eu tenho que sofrer mesmo, porque Jesus disse, ó, eu tenho que pegar minha cruz, e cruz é sofrimento. Cruz é morte, cruz é dor. E de fato, cruz é propósito de Deus, cruz é sofrimento, cruz é dor. Mas a cruz é propósito de Deus, é sofrimento sobre Cristo, para que nós não sejamos mais como vítimas e oprimidos das dores. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras nós somos sarados. É verdade. Então a cruz é propósito de Deus em Cristo e em nós. Só que a cruz, o sofrimento de Cristo, é para que nós não sofrêssemos. É isso aí. O propósito de Deus na cruz para Cristo, né? Quando é se entregar para que nós não viéssemos a sofrer. Agora, Jesus está dizendo assim, ó, entre dentro do propósito de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e ela é agradável. A cruz não foi agradável para Cristo, mas para ser agradável para nós. Mas foi para ser agradável para nós. Então, assim, a minha cruz significa, eu vou agora entrar no propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para mim? Eu vou fazer a vontade de Deus. E vou, mas para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita, vamos de novo, boa, perfeita e agradável. Quem é que não quer, né? Então, claro, desafio a gente vai ter. Mas quem é que não quer, né? O que é bom, perfeito e agradável. Mas eu tenho que me negar a mim mesmo. Então, aí entra a cruz. É isso que Jesus quis dizer. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, entre dentro do propósito de Deus para a tua vida, aquilo que Deus, né, quer te conduzir, né? E aí são nós nos negando, né? Aí a cruz nos propõe morte também. A cruz nos propõe negar-se a si mesmo. A cruz nos propõe pagar um preço. Ou seja, pagar um preço é abrir mão de algumas coisas que podem nos tirar do propósito. E aí entra o trabalho da cruz. Nós devemos ter uma vida de cruz. Quando Jesus fala a respeito da cruz, vocês têm que pegar a cruz de vocês. Tome a sua cruz. A cruz de Cristo era cruz de sofrimento. A cruz para os homens não é mais cruz de sofrimento, mas de entrega e de morrer também. Jesus estava dizendo, vocês vão ter que morrer como eu morri. Só que eu sofri por vocês para que vocês não sofram. Mas vocês têm que negar-se a si mesmo e vocês têm que ter uma vida de morte no que diz respeito à natureza humana.
E aí a cruz nos propõe morte, o Márcio tem que morrer. Qual o Márcio? O Márcio orgulhoso, o Márcio teimoso, o Márcio que pecador, o Márcio que saía do propósito de Deus, o Márcio que não quer ouvir a Deus, o Márcio que não quer ler a Bíblia, o Márcio que não quer ir no culto, o Márcio que só quer festa. Eu estou usando suposição aqui. Essa é a natureza humana. O ser humano que só quer ganhar dinheiro, o ser humano que só pensa em sexo, o ser humano que só pensa em futebol, o ser humano que só pensa em tomar cerveja com os amigos, o ser humano que... E aí nós podíamos citar muitas coisas aqui. Então a cruz nos propõe morrer para essas coisas. Aquela pessoa, né? O ser humano que não engole desaforo, que não faz calar sua alma. Né? O ser humano que tem que morrer, quem tem que ir para a cruz? Aquele que sempre terceiriza a responsabilidade. Todo mundo é culpado, menos ele. É a política, é o sistema, é o marido, é a mulher, todo mundo tem culpa. Não, o indivíduo é uma vítima da sociedade, de tudo e de todos. Eles têm que morrer, também tem que morrer. Então, aquele que impõe sempre a sua maneira de ser, aquele que manipula para que a sua vontade prevaleça. Tem uns que são mais durões, né? Tem uns que são meio dedo troncado mesmo, são ignorantes e querem impor a sua vontade à força. Tem outros que são de uma maneira, tudo bem, amiguinho, e por trás são manipuladores para propor e impor a sua forma de ser. Tudo isso tem que morrer. Então, quando Jesus está dizendo, aquele que quer vir após mim, o que é vir após mim? Seguir os passos de Jesus. Quais foram os passos que Jesus seguiu? Primeiro, Jesus morreu. Morreu para si mesmo. Filipenses lá diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele já estava morrendo para si mesmo antes mesmo de ir para a cruz. Primeiro se esvaziou para depois ir para a cruz. Ele se entregou na cruz. Senão não tem como, né? Ele não foi colocado na cruz. Ele decidiu se entregar na cruz. Né? Então ele primeiro teve que se esvaziar, né? Então, aí Jesus disse, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, assim, a questão de tu deixar algumas coisas, a primeira coisa tem que se esvaziar. Senão não tem como. Tem que se entregar ao governo de Deus, né, para que Deus nos governe. Então, o governo é importante sobre nós, né, de Cristo. Se nós não morrer para nós mesmos, nós vamos sempre deixar o nosso eu, as nossas vontades, se sobrepor à vontade de Deus. Na verdade, a nossa vontade precisa ser, Senhor, qual é a tua vontade? Eu me sujeito a ela. Então, essa deve ser a nossa vontade. Porque se a vontade de Deus, como a gente falou, é boa, perfeita e agradável, por que as minhas vontades, que eu sei que vão me levar para dor e sofrimento, né? A minha vontade, né, que já se provou que o ser humano, né, ele pende para o mal, né? Sua carne machuca, escraviza, traz prejuízo para a sua vida. Por que nós não vamos entregar aquele que realmente veio para mudar isso, né? Aí, pastor Adroaldo, tem muita gente que em cima desse texto, cada um tem sua cruz. As pessoas acabam aceitando o sofrimento. É porque isso aí por causa dos meus antepassados, a minha outra vida, né? E agora sempre foi assim, é assim mesmo, fazer assim o quê? Mesmo, a vida, vai mudar, todo mundo sofre. Nasci para sofrer, é para alguns só. Meu pai bebeu, nossa família toda é assim. Meu pai era brigão, toda a nossa família é assim. Meu pai nunca deu certo financeiramente, toda a minha vida é assim. Meu pai teve 4, 5 casamentos, eu também sou assim, a nossa vida é assim. Mas as pessoas estão sofrendo. Verdade. Quando você se nega, significa todas essas coisas ruins vão para a cruz. O que nós vemos na cruz? Toda sorte de coisas ruins foram sobre Cristo na cruz. Quando nós vamos para a mesma cruz, nós desfrutamos do seguinte: todas as coisas que foram encravadas na cruz permanecem cravadas na cruz. E quando nós nos entregamos a Cristo, todas as coisas ruins, né, quando a gente pega a nossa cruz, significa eu vou me anular para que Cristo resplandeça em mim. Eu vou viver a vida que Cristo viveu após a cruz. Eu vou viver uma vida pelo atuar e pelo poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo e Ele está vivo até hoje e estará para sempre. Então, quando eu vou para a cruz, eu vou me defrontar com o quê? Eu vou me defrontar com o negar-se a si mesmo. A minha natureza sendo encravada na cruz. Nós vamos encontrar lá na cruz, sendo encravado a minha natureza, as dores e os sofrimentos que lá estão. Mas as dores e sofrimentos que lá estão proporcionaram a ressurreição de Cristo e o atuar do Espírito Santo, onde vem paz, alegria, gozo, e você vence toda sorte de coisas ruins. Então, é na cruz que nós vamos encontrar dor e sofrimento, mas não nosso, de Cristo encravado. Mas é na cruz que nós também vamos morrer para a nossa natureza, que é uma palavra forte aqui, mas eu vou dizer, nossa natureza é
podre. Desculpe, queridos. Verdade. Nossa natureza é ruim. O ser humano não é bom. Ah, pastor, mas o ser humano foi feito por Deus, mas a maldade que está no ser humano não vem de Deus. É verdade. Por isso o ser humano tem que fazer calar sua alma. O ser humano parece que tem sempre uma conspiração. Eu falei, acho que ontem aqui. Tudo que o ser humano tenta fazer para dar certo, não dá errado. Se você acerta na área financeira, dá problema no casamento, porque daí você ganha dinheiro e aí aparece um monte de mulher, jogo, um monte de coisa ruim. Né? Se você acerta no casamento, aí daqui um pouco você gasta de... Já notou que sempre tem uma área que não vai bem? Porque há uma conspiração espiritual. Então como é que a gente vence? Jesus venceu tudo isso. Eu tenho que fazer o que ele disse. Eu tenho que carregar minha cruz. Não é aceitar dor e sofrimento. Eu tenho que morrer para minha vontade. Cruz é morte. Morre para tua vontade, que você vai viver para a vontade de Deus. E você vivendo para a vontade de Deus, você vai acertar no casamento, vai acertar na vida financeira, vai acertar na família, criação de filhos, vai acertar no trabalho. E se a uma área não for bem, o teu coração vai estar guardado em Cristo, porque a paz que excede todo entendimento, guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus, significa, mesmo que as coisas à nossa volta estejam adversas e não sejam como gostaríamos ou como deveria ser, você vai ter uma paz que é sobrenatural. Sim. E em Cristo você vai ser mais do que vencedor. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Jamais terá fim. A cada manhã. Obrigado, Pai, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado pelo teu amor, a tua graça, o teu carinho, a tua bondade. Nós oramos nesta manhã, Pai, ministrando o teu socorro, o teu milagre. Cada um possa, Senhor, desfrutar da vida de cruz em santidade, para que seja em teu nome mais do que vencedor. Nós repreendemos todo mal, toda ansiedade, toda angústia, repreendemos todo medo, ministramos o socorro de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus em teu coração. Oh Deus, toca, dá sabedoria, dá compreensão, dá aquele cair em si que é fruto do teu espírito, mostrando a natureza humana, mas também a natureza divina, que é soberana, para que desfrutemos da tua bondade, Pai. Abençoa cada um que nos escuta. Abençoa esta família. Pedidos de oração pela família. Nós ministramos o socorro de Deus sobre a tua família. Abençoamos a tua casa. Abençoamos as tuas finanças. Ministramos o amor de Deus, a bondade de Deus. Pessoas são tocadas agora pelo poder do Evangelho. A ansiedade vai embora. Aquele ponto de interrogação, aquela dúvida que você tinha, começa a vir, parece que de encontro ao teu desafio, uma resposta de Deus. Deus falando em teu coração, Deus ministrando na tua vida, Deus confirmando que Ele te ama, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, negue-se a si mesmo. Ele está dizendo, morra para este mundo, morra para tuas vontades e viva e desfruta da vida em abundância. E em Deus, nós te abençoamos esta manhã em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém, amém e amém. A cada manhã, a cada manhã, tu és fiel, eu sei. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, tu és fiel, eu sei, Senhor, a cada